Olá pessoal, vamos lá. Seguinte, exercício P5, né? De força elétrica também, vamos utilizar a lei de Coulomb. Então segue aí, vamos ler. Duas cargas elétricas positivas e puntiformes. Por que ele fala puntiformes, né? É só para dizer que a carga ela tem as dimensões de um ponto, tá? Somente isso, tá? Só para ficar mais perfeito o enunciado. Não precisa se preocupar com isso. Em provas de Enem ou vestibular, a gente vai considerar as cargas puntiformes, tá? Então tá, duas cargas elétricas positivas e puntiformes, da quais uma é o triplo da outra, tá? Ou seja, o valor de carga é o triplo, uma é o triplo da outra, repelem-se com forças de intensidade 2,7 newtons no vácuo, quando a distância entre elas é de 10 centímetros. Então determine a menor das cargas. Então, ele não deu o valor da carga, mas ele falou que uma é 3 vezes a outra, né? Então, vamos desenhar a situação, tá? Seguinte, nós temos a lei de Coulomb, então vou colocar aqui, ó, que é a força elétrica, tá? Ela vai ser igual a K, né, que é a constante do meio, vezes uma carga, vezes a carga 2, sobre a distância ao quadrado. Essa é a fórmula da lei de Coulomb, beleza? Então, qual é a situação? Nós temos uma carga aqui e uma outra carga aqui, né? Só que ele fala que uma carga é o triplo da outra. Ele não fala número, né? Então, você tem que trabalhar com letras. Então, eu vou chamar uma das cargas de Q. Se a outra é o triplo, vai ser 3Q, beleza? E ele fala que elas estão à distância, a distância entre elas é de 10 centímetros, beleza? Então, eu tenho a distância, né? Para a fórmula, eu tenho o valor de carga, tenho valores em letras, né? O triplo da outra. Você vai ver que você vai descobrir esses valores. E ele falou que a força aqui, se as duas são positivas, é uma força de repulsão. Então, essa força é de 2,7 newtons, que ele fala no enunciado, e aqui também vai ser de 2,7 newtons. Beleza? Tá, então eu tenho a força, tenho a constante, porque ele falou que é no vácuo. Ele falou que é no vácuo? No vácuo a constante é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Beleza? Tá, ok. Então eu tenho a força, tenho o valor de 2,7, tenho a constante K, tenho as cargas, tenho os valores delas em relação uma à outra, que é o triplo da outra, né? E tenho a distância. Então, dá para achar o valor de Q? Dá, tá? Dá sim. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, para a gente trabalhar, a unidade de distância tem que estar em metro, tá? Então, ele deu isso aqui em centímetros. Como é que eu converto para metro, tá? Para converter para metro, é só dividir por 100, tá? Então, 10 centímetros divide por 100 é a mesma coisa que 0,1 metros, tá? Isso é a mesma coisa que isso, beleza? Então, de centímetro para metro, divide por 100, tá? Outra coisa, é muito bom aprender a trabalhar com essa fórmula, tá? Com notação científica, com base de 10, porque facilita muito, tá? Então, vamos jogar na fórmula, vocês vão ver isso aqui. Força elétrica, então qual é o valor da força? Né? 2,7, então eu substituo aqui, ó, no lugar da força eu coloco 2,7. É igual, isso é igual a constante K, qual é a constante? 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona, não preciso colocar a unidade, tá? Como eu já fiz as conversões de distância, eu deixei a distância em metro, né? Quem mais? A força está em newton, não preciso colocar essas unidades. Elas só me servem de parâmetros. De parâmetros, né? Eu só coloco os números. Q1, a carga 1 eu vou chamar de Q, então no lugar de Q1 eu coloco o Q. No lugar de Q2 eu coloco o Q? 3Q, tá? No lugar de Q2, 3Q. Então é Q vezes 3Q. Tudo isso dividido, aqui está multiplicando, tá? Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que seria 0,1 ao quadrado. Então eu coloco 0,1 ao quadrado, beleza? 0,1 ao quadrado. E vou continuar resolvendo. O que eu posso fazer aqui, ó? Vamos fazer as múltiplas. Eu posso pegar esse número aqui que eu quero saber quem é o Q, né? Então eu vou trabalhar aqui a fórmula, vou continuar fazendo aqui para não atrapalhar um pouco o seu raciocínio. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona, continua.
que eu faço aqui, ó? Q vezes 3Q. É a mesma coisa que x vezes 3x. Vai ser 3x ao quadrado, ou 3Q ao quadrado, beleza? Divido por 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado dá quanto? 0,1 ao quadrado vai dar 0,01, beleza? É 0,1 vezes 0,1. Ok. Por que eu acho melhor você trabalhar com bases de 10, tá? Porque é mais fácil fazer o cálculo, tá? Aqui você vai ter que ficar fazendo o jogo, muita continha. Às vezes trabalhar com base de 10 é muito mais fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses números aqui em base de 10, que fica mais fácil. Ó. Por exemplo, o 2,7 é a mesma coisa que você escrever 27 vezes 10 a menos 1. Beleza? Isso é igual a 9 vezes 10 a nona. Depois tem que separar uma aula só para notação científica, né? Para trabalhar com bases, né? E você tem aqui o 3 sobre 0,1, né? Então você tem 3Q ao quadrado, tá? 0,001 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2. Por quê? É a mesma coisa que eu pegar o número que está aqui, 1, e multiplicar por 10 elevado. Se a vírgula está para a esquerda, né? O que acontece? Eu tenho duas casas depois da vírgula, uma, duas, então fica menos 2, tá? Entendeste? Beleza. Essa é a forma de representar esse número na notação científica aqui. Beleza. Aí o que eu faço agora? Eu deveria ter multiplicado 9 vezes o 3 aqui também, mas o que eu posso fazer aqui? Eu reescrevo de novo, 27 vezes 10 a menos 1, né? Igual, 9 vezes 3 dá quanto? 9 vezes 3, 27, tá? Continuo 10 a nona aqui. E o 3 já multiplicou, então fica aqui ao quadrado aqui. Somente aqui ao quadrado. Isso dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Beleza. E agora o que eu faço, professor? Seguinte, eu tenho que achar o Q, né? Então, eu passo tudo isso aqui para o outro lado. Se esse número todo aqui está multiplicando, aqui ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Então, fica 27 vezes 10 a menos 1 sobre 27 vezes 10 a nona. Porque eu peguei aqui a igualdade, tá? O que eu fiz? Eu peguei esse termo aqui que está multiplicando esse termo e passei para o outro lado o quê? Dividindo. Beleza? Este termo aqui, ele está o quê? Ele está dividindo. Então, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu jogo ele para cá, ó, multiplicando esse termo todo aqui. Então, 1 vezes 10 a menos 2. Beleza? Pronto. Quem sobrou desse lado? Já passei todo mundo para lá, sobrou o Q ao quadrado. O que eu faço aqui? 27 dividido por 27 dá 1, tá? 1 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1, o que você faz? Toda vez que você tem uma multiplicação de base de 10, o que você faz? Você conserva a base 10 e soma os expoentes. Menos 2 mais menos 1. Beleza? Então fica 10 a menos 2. Esse 1 que estava aqui continua aqui, mas é a mesma coisa. 1 multiplicando qualquer número, a mesma coisa, não escreveu 1 aqui, tá? Você não precisaria colocar esse 1 aqui. Beleza. Então ficou 10 a menos 2 com 10 a menos 1. Vai dar 10 a menos 3, tá? E aqui embaixo só sobrou 10 a nona e Q ao quadrado. Ok. Agora o que eu faço? 10 a menos 2 com 10 a menos 1 vai dar 10 a menos 3, porque mais com menos dá menos. Então vai ficar menos 2 com menos 1, menos 3. Tudo isso dividido por 10 a nona, Q ao quadrado, ok? Vou fazer aqui para o outro lado. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho 10 a menos 3 com 10 a nona. Quando eu tenho divisão de base de 10, o que eu faço? Conservo a base 10 e subtraio os expoentes. Então, 10 a menos 3 subtrai o expoente de baixo. Então, 10 a menos 3 com menos 9. Então, o resultado dessa divisão de base de 10 vai dar quanto? 10 a menos 3 com 10 a menos 9 dá 10 a menos... Tá certo isso? 10 a menos 12, né? Tá certo. 10 a menos 12, que é igual a Q ao quadrado. Beleza, vou continuar aqui. Então, Q ao quadrado é igual a 10 a menos 12. Beleza? O que eu faço aqui agora?
para resolver essa parte da equação? Eu tenho um quadrado aqui e aqui. Para tirar esse quadrado daqui, você concorda comigo que eu tenho que colocar uma raiz aqui? Mas se eu coloco uma raiz aqui, eu tenho que colocar uma raiz do outro lado. Porque o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Então, eu tiro a raiz aqui e tiro a raiz desse lado. Tirando a raiz daqui, esse 2 some, fica somente o quê? Tira a raiz aqui, fica quanto? 10 a menos 12, aqui não tem um quadrado? É a mesma coisa que pegar 12 e dividir por 2, tá? Vai dar quanto? Aqui você fez 2 por 2, dá 1, né? Então, índice 1 aqui, ó. Aqui vai ser menos 12 com 2, que vai dar menos 6. Não esquece do sinal. Então, vai dar 10 a menos 6. Qual a resposta? A resposta é que a quantidade de carga aqui vai ser 10 a menos 6 coulombs. Só que isso representa o quê? O 10 a menos 6 é a mesma coisa que micro. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 microcoulomb. Porque 10 a menos 6 é micro, tá? Então, tá aí a resposta. Ele pergunta na questão qual o valor, né? Determine a menor carga, né? Da menor carga. Então, ele quer o valor da menor carga, que é esta aqui. Se esta é 1 microcoulomb, né? Esta aqui é 1 microcoulomb. Esta outra vai ser 3 microcoulomb, tá? Então, é isso. Beleza, pessoal? Tá aí a explicação. Bons estudos.